Eu sempre soube que não era a filha preferida, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que minha própria família fez comigo no dia em que finalmente consegui conquistar o meu apartamento. Depois de anos sendo tratada como um peso dentro da minha própria casa, eu achei que, ao sair, tudo finalmente se acalmaria. Mas, em vez disso, minha mãe e minha irmã decidiram transformar minha saída em um espetáculo público, e o que aconteceu depois virou minha vida de cabeça para baixo. Se você acha que já viu histórias de família complicada, espere até descobrir o que eles fizeram, e como tudo acabou voltando para eles de um jeito que ninguém imaginava. Fique até o final, porque essa história não termina como você pensa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre soube que, dentro da minha casa, existiam duas versões de mim, a que eu realmente era, e a que minha família inventou. A versão que eles contavam para parentes, vizinhos e amigos era conveniente, moldada para reforçar a ideia de que eu era uma filha difícil, ingrata, desorganizada, um peso constante. Já a versão verdadeira, a que eu levava comigo quando deitava a cabeça no travesseiro todas as noites, essa ninguém ali dentro se importava em conhecer. Cresci entre olhares de reprovação, comentários que pareciam brincadeira, mas entravam na pele como farpas, e comparações com minha irmã mais nova, Camila, que sempre surgiu como a filha perfeita, a inteligente, a organizada, a que nunca decepcionava. A que não precisava provar nada para ser amada. Eu aprendi cedo que amor condicional é uma armadilha silenciosa. Você tenta ser suficiente, tenta não incomodar, tenta ser mais leve, mais útil, menos você. Mas, ainda assim, cada esforço vira munição para te diminuir. A minha mãe sempre dizia que eu não sabia me virar, que era lenta, que vivia com a cabeça nas nuvens. Meu pai, mais contido, concordava em silêncio, mas suas expressões falavam por ele. E Camila, bem, Camila fazia questão de repetir para os outros tudo o que ouviu desde criança, que eu era a filha problemática, a que eles toleravam por obrigação. Só que ninguém sabia a verdade por trás do meu silêncio. Ninguém via as noites que eu ficava acordada estudando, tentando crescer na carreira, economizando cada centavo como se fosse o último. Ninguém imaginava que, enquanto diziam que eu era dependente, eu estava trabalhando dobrado para finalmente conquistar uma coisa que jamais poderiam tirar de mim: liberdade. Quando recebi a notícia de que meu financiamento tinha sido aprovado, eu chorei sozinha no ônibus voltando do trabalho. Não por tristeza, mas porque pela primeira vez senti que algo grande estava mudando. Comprei meu apartamento pequeno, simples, mas meu. Cada pedaço dele representava anos de esforço que nunca foram reconhecidos, nem mesmo notados, dentro da casa onde eu morava. Arrumei minhas coisas em silêncio, encaixotei o que me restava de autoestima e saí sem esperar aplausos, lágrimas ou despedidas. Aliás, eu sabia que não teria nenhuma daquelas coisas. Eu só não imaginava que minha saída seria comemorada. Na noite da mudança, enquanto eu montava minha cama improvisada no chão do novo apartamento, meu celular vibrou com notificações que pareciam intermináveis. Minha mãe havia feito uma postagem pública celebrando minha saída como se fosse uma espécie de vitória pessoal, como se finalmente tivesse se livrado de um fardo. Você devia ter saído antes, sempre foi um peso financeiro. Eu reli aquela frase tantas vezes que perdi a conta. Cada palavra parecida costurar um pouco mais fundo na parte de mim que ainda tentava acreditar que minha família me amava, mesmo que de um jeito torto. Pior que a postagem dela foi o comentário da minha irmã: além de porca, você sair daqui é um sonho. Uma chuva de risadas, reações, piadas, insinuações, tudo às custas da minha dignidade. Gente que eu nem conhecia debochando de mim. Pessoas que cresceram comigo, que cruzavam comigo no supermercado, rindo como se eu fosse uma personagem criada para entretenimento. E, pela primeira vez em muitos anos, algo dentro de mim não doeu, queimou. Porque aquela postagem não era só uma humilhação pública. Era a confirmação de algo que eu sempre soube, mas nunca quis admitir: eu nunca fui vista como filha. Eu fui vista como um estorvo.
Naquele instante, percebi que sair de casa não era o fim. Era o começo. E, a partir dali, sem eu mover um único dedo, cada um deles pagaria caro pelo que fizeram, não por vingança, mas porque a vida finalmente começaria a mostrar quem realmente era o peso da família. Quando acordei na manhã seguinte, no meu novo apartamento, ainda com caixas empilhadas e o cheiro de tinta fresca no ar, a primeira coisa que senti foi silêncio. Silêncio de verdade, daqueles que não julgam, não reviram os olhos, não suspiram impacientes. Fiquei uns minutos olhando para o teto branco, tentando absorver a sensação estranha de estar em um lugar onde cada centímetro era meu. E, ao mesmo tempo, uma pontada de inquietação me lembrava da avalanche de comentários da noite anterior. O mundo lá fora tinha uma ideia completamente distorcida de quem eu era, e essa ideia tinha sido construída pela minha própria família. Levantei, preparei um café bem forte e me sentei ao lado da janela, observando o movimento da rua. Meu apartamento era pequeno, mas a vista parecia enorme. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando seus próprios dramas, preocupações, alegrias, e ali estava eu, tentando reconstruir minha vida a partir do zero. Ainda assim, algo me incomodava profundamente, a sensação de ter sido exposta para centenas de pessoas como se fosse um defeito ambulante. Como se minha mudança fosse um alívio universal. Eu tentei ignorar, seguir adiante, focar no trabalho que eu tinha pela frente. Passei a manhã respondendo e-mails, organizando planilhas e revisando um projeto que eu vinha fazendo nas madrugadas, justamente aquelas madrugadas em que minha mãe dizia que eu estava perdendo tempo com bobagens. Mesmo depois de tantas feridas emocionais, trabalhar ainda era meu porto seguro. Era parte da minha vida que ninguém podia desmentir, ainda que tentassem diminuir. Mas, conforme o dia avançava, algo estranho começou a acontecer. Meu telefone, que eu tinha deixado no silencioso, começou a piscar sem parar. Não eram só notificações aleatórias, eram mensagens. Muitas mensagens. Pessoas que eu não falava há anos, colegas de escola, conhecidos distantes, até uma ex-professora me perguntando se eu estava bem. Alguns mandavam apenas um força. Outros enviavam prints. Foi só então que percebi que a postagem da minha mãe não tinha ficado limitada ao círculo social dela. Alguém tinha compartilhado, e alguém tinha repassado, e em poucas horas a coisa tinha tomado uma proporção que ultrapassava qualquer previsão. Respirei fundo antes de abrir as mensagens. Os comentários eram piores do que eu imaginava. Não apenas zombavam de mim, criavam teorias, inventavam histórias, acrescentavam erros e exageros como se eu fosse uma lenda urbana sendo alimentada por fofocas. Um deles dizia que eu vivia encostada enquanto minha irmã salvava a família. Outro dizia que eu era desleixada desde criança, como se essas pessoas tivessem convivido comigo por mais de 10 minutos na vida. Mas havia algo diferente também. Entre tantas mensagens de deboche, começaram a surgir comentários questionando a postura da minha família. Uma colega antiga escreveu: "Achei desnecessário expor você assim, ainda mais sendo sua própria mãe." Outra pessoa comentou que nunca tinha visto Camila levantar um prato sequer desde o colégio. E, de repente, aquela narrativa perfeita que meus pais sempre venderam começou a mostrar rachaduras. O incômodo que eu sentia virou uma inquietação elétrica. Não porque eu quisesse brigar, responder ou expor ninguém. Mas porque, pela primeira vez, percebi que o problema não era eu. Era a versão distorcida que eles criaram para justificar o jeito como me tratavam. Uma versão que agora estava sendo consumida por pessoas que nunca me viram de verdade. À tarde, fui até o mercado comprar alguns itens básicos. No caixa, a atendente me olhou por alguns segundos a mais do que o normal. Não sei se me reconheceu ou se foi coincidência, mas a sensação de estar sendo observada me acompanhou até o elevador do meu prédio. Quando cheguei ao meu andar, meu estômago estava apertado. Não era vergonha, era a certeza de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Enquanto guardava as compras, meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma mensagem do meu pai. Curta. Fria. Quase mecânica. Podemos conversar? Fiquei olhando para a tela como se ela fosse responder sozinha. O homem que passou anos me ignorando agora queria conversar? Sobre o quê? Sobre a exposição que eles mesmos criaram?
Eu não respondi. Pelo menos, não naquele momento. Mais tarde, Camila tentou entrar em contato também. Primeiro com um oi. Depois com um precisamos falar. Em seguida, uma sequência de áudios que eu nem ouvi. Se ela estava arrependida, preocupada ou tentando evitar consequências, eu não fazia ideia. Só sabia que, pela primeira vez na vida, eles estavam se movimentando por minha causa, e não de um jeito bom. Naquela noite, sentei-me novamente ao lado da janela, observando as luzes da cidade. A sensação de liberdade se misturava com uma pontada de antecipação. Eu ainda não sabia exatamente o que iria acontecer, mas uma coisa era clara: minha família tinha aberto uma porta que não conseguiria fechar sozinha. E, pela primeira vez, eu não estava correndo para segurá-la. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se o ar ao meu redor tivesse mudado de densidade. O meu apartamento ainda era novo demais para ter cheiro de lar, mas já era familiar o suficiente para me lembrar de que eu finalmente tinha um espaço onde ninguém mandava, ninguém julgava e ninguém diminuía o que eu fazia. Mas a tranquilidade durou pouco. Assim que peguei o celular, percebi que algo muito maior estava se desenrolando. As mensagens tinham dobrado. Pessoas que eu mal lembrava surgiam dizendo que estavam do meu lado, outras pediam explicações, algumas até perguntavam se o que minha mãe postou era verdade. A pior parte era perceber que, mesmo sem mencionar nomes, detalhes do meu passado estavam sendo discutidos por estranhos, como se minha vida fosse um quebra-cabeça público. E, no meio disso tudo, havia um novo elemento: prints. Muitos prints. A postagem da minha mãe e o comentário da minha irmã tinham sido compartilhados em grupos que eu nem sabia que existiam. Páginas anônimas começaram a circular a imagem como se fosse uma piada pronta, uma história de família engraçada, um episódio ridículo de alguém que finalmente saiu da aba dos pais. Quanto mais eu lia, mais percebia que a crueldade de algumas pessoas é sempre mais audível quando é alimentada por outras. Porém, junto desse enxame de deboche, surgiram vozes que começavam a questionar. Isso não parece coisa de mãe, alguém escreveu. Se realmente era um peso, por que comemorar publicamente, disse outro. O questionamento crescia, e isso me surpreendeu: a narrativa perfeita da minha família estava desmoronando, não por minha ação, mas pela própria arrogância deles. Ainda assim, eu não me sentia pronta para responder a ninguém. Em vez disso, me vesti, prendi o cabelo e fui trabalhar no pequeno espaço que eu estava montando na sala. Abri meu notebook, respirei fundo e tentei colocar o foco de volta no meu projeto. Mas minha concentração não durou muito. O telefone tocou. Era minha mãe. Por um segundo, considerei deixar tocar até parar. Mas algo dentro de mim pediu para atender, não por ela, mas por mim. Eu precisava ouvir o tom dela, precisava saber em que papel ela se colocaria agora que tudo tinha saído do controle. Oi, falei com a voz neutra. Do outro lado, ouvi respirações rápidas, depois um tom irritado tentando se disfarçar de preocupação. O que você fez? Ela perguntou, sem sequer dizer meu nome. Piscar. Inspirar. Engolir. Eu? Perguntei. Eu não fiz nada. Claro que fez. Ela estalou. Você está deixando as pessoas falarem de mim por aí. Você sabe o que estão comentando? Sim, eu sabia. Mas não falei. Você me expôs, mãe. Não o contrário. Isso foi uma brincadeira. Você sempre leva tudo a sério demais. Disse ela, como se palavras não tivessem peso. E ali estava. A velha justificativa. Sempre que ela passava do limite, se escondia atrás do "foi brincadeira". A piada sempre tinha um alvo, e o alvo sempre fui eu. Você me chamou de peso financeiro, respondi calmamente. A Camila me chamou de porca. Não era uma brincadeira. Ela bufou do outro lado, irritada por não conseguir inverter a culpa. Você não sabe o que está fazendo. As pessoas estão me julgando. Estão julgando sua irmã. Seu pai não consegue sair de casa sem ouvir comentários. Você precisa controlar isso. Eu quase ri.
Controlar? Ela realmente achava que eu tinha poder sobre a internet inteira? Mãe, falei com calma, mas firmeza, talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de me ridicularizar para todo mundo ver. O silêncio do outro lado não era remorso. Era pura indignação. A Camila está muito abalada, ela disse por fim, num tom que parecia cuidadosamente treinado para me sensibilizar. Ela foi trabalhar chorando hoje. É isso que você quer? Meu coração não amoleceu nem um pouco. Por anos, a dor de Camila tinha sido tratada como um diamante frágil, enquanto a minha era descartável. Eu não quero nada, respondi. Mas eu vou seguir a minha vida sem carregar o peso dos erros de vocês. Ela tentou falar mais alguma coisa, mas eu desliguei antes que ela pudesse transformar a conversa em um espetáculo emocional. Respirei fundo, deixei o celular sobre a mesa e fiquei observando a tela do notebook, que exibia meia dúzia de janelas de trabalho que eu não conseguia mais enxergar direito. Meu peito parecia quente, como se uma pressão interna insistisse em se expandir. No final da tarde, meu pai enviou uma mensagem lacônica: precisamos conversar. De verdade. Eu apaguei sem responder. Camila enviou outra: você está exagerando. Mamãe está mal. Você devia vir aqui. Deixei sem visualizar. A verdade é que, pela primeira vez, eles estavam experimentando uma fração daquilo que eu carreguei por anos, o julgamento. A noite chegou, e enquanto eu preparava um macarrão simples, algo inesperado aconteceu. Uma vizinha do prédio ao lado bateu à minha porta. Uma senhora de cabelos grisalhos, sorriso tímido e olhar gentil. Ela disse que me reconheceu por causa dos comentários que circulavam e que queria apenas me oferecer apoio. Filhos não nascem para servir de piada, ela disse com firmeza. Você não merece isso. Fechei a porta depois que ela se despediu e fiquei parada por longos segundos, segurando as lágrimas. Não porque eu estava triste, mas porque finalmente alguém tinha enxergado a verdade sem que eu precisasse dizer nada. E foi ali, naquele momento simples, que percebi que algo maior estava sendo colocado em movimento. Algo que eu não tinha começado, mas que agora seguia por conta própria, e que, de alguma forma, se voltaria contra os meus pais e minha irmã, sem que eu precisasse mover um único dedo. Nos dias seguintes, o clima ao meu redor mudou de forma quase palpável. Não era apenas a repercussão da postagem, era como se, pouco a pouco, as consequências começassem a se instalar nas frestas da vida da minha família. Mas eu ainda não tinha ideia da proporção que tudo tomaria. Eu seguia minha rotina, tentando manter a cabeça focada no trabalho, mas, de tempos em tempos, a realidade me puxava de volta, lembrando que algo estava acontecendo longe do meu controle. Uma tarde, enquanto eu organizava alguns arquivos no notebook, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendi por impulso. Do outro lado, a voz era tensa, quase ofegante. Era Patrícia, uma antiga colega da minha irmã. Você está sabendo do que está rolando? Ela perguntou, sem rodeios. Sobre o que exatamente? Questionei. Ela hesitou por um instante, como se estivesse ponderando se devia continuar. Camila chegou no trabalho hoje, bom, muita gente viu a postagem. Alguém imprimiu e deixou na mesa dela. Com comentários escritos à mão. Fiquei em silêncio. A informação me acertou como uma pedra lançada à distância. Eu não queria que ninguém fosse humilhado da maneira que fui. Mas também não podia controlar o que outras pessoas fariam com aquilo. O que estava escrito? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Coisas do tipo: quem chama a própria irmã de porca deve ser perfeita, né? Ou a perfeitinha finalmente mostrou quem é. Isso deixou ela um trapo. Foi embora mais cedo chorando. Agradeci pela ligação e desliguei, sentindo uma mistura complexa de emoções. Eu não desejava que minha irmã passasse por isso, mas, pela primeira vez na vida, a blindagem que sempre protegeu Camila estava rachando. O mundo finalmente estava vendo que ela não era a vítima intocável que sempre interpretou. Mais tarde, enquanto caminhava até a padaria da esquina, o meu celular vibrou com uma mensagem dela. O texto era curto: você está satisfeita agora? Eu encarei a pergunta por longos segundos. Satisfeita?
Como eu poderia estar satisfeita diante de anos de humilhações, silenciamentos e desprezo? Mas, ao mesmo tempo, não era meu papel corrigir o mundo. Muito menos limpar a bagunça que eles mesmos geraram. Não respondi. Cheguei em casa antes do anoitecer, e quando estava prestes a tirar os sapatos, outra mensagem chegou. Desta vez, do meu pai. Precisamos muito falar. É importante. Ignorei novamente. Eu já sabia como seria: pedidos de compreensão, justificativas mal elaboradas, tentativas de me fazer sentir culpada. Passará a vida inteira ouvindo esse roteiro e não tinha a menor intenção de revisitar nenhum capítulo. Naquela noite, decidi desligar o celular e fazer algo que eu não fazia há muito tempo: cozinhar em paz. Enquanto picava legumes, ouvi o som distante do movimento da rua, do riso de alguém passando, e percebi que, pela primeira vez, eu me sentia leve na cozinha. Leve porque ninguém estava olhando por cima do meu ombro. Leve porque não havia críticas, comparações com Camila, cobranças. Era só eu. E isso era suficiente. Mas a tranquilidade durou pouco. No dia seguinte, fui surpreendida de novo, dessa vez por uma ligação do RH da empresa em que eu trabalhava. Quando atendi, estava preparada para qualquer coisa, menos para o que ouvi. Recebemos um e-mail anônimo esta manhã, a supervisora disse, com tom delicadamente cauteloso. Sobre você. Mas quero deixar claro que já apagamos e não damos credibilidade a mensagens assim. Senti o estômago virar. O que dizia? Ela hesitou. Alegava que você era irresponsável, que abandonou sua família e que costumava criar problemas. Não havia nenhuma prova, claro. Apenas frases soltas. Nós não vamos considerar isso. Só achei que você deveria saber. Eu soube na hora. Aquilo tinha a assinatura invisível da minha mãe ou do meu pai, ou talvez até da minha irmã. A tentativa desesperada de inverter a narrativa, de me manchar silenciosamente enquanto pediam conversa em paralelo. Depois que desliguei, fiquei parada por vários minutos, olhando para o nada. Não chorei. Não gritei. Apenas senti um vazio profundo, um tipo de confirmação amarga de que eu realmente nunca tinha pertencido àquela família. Nunca fui vista como pessoa. Sempre fui um escudo emocional sobre o qual eles jogavam sua frustração. Naquela noite, passei um tempo encarando minha própria imagem no espelho. Eu parecia cansada, mas havia algo novo no meu olhar, algo firme, que eu não reconhecia em anos, certeza. E foi ali, naquele momento, que compreendi que minha família não estava apenas enfrentando a consequência de um ato. Eles estavam enfrentando a consequência de anos, talvez décadas, de negligência emocional. No dia seguinte, enquanto organizava algumas caixas que ainda estavam pela sala, meu interfone tocou. A voz do porteiro soou baixa. Tem uma pessoa aqui embaixo, diz que é sua mãe. Meu coração disparou por um instante. Eu não esperava que ela viesse até ali. Não sem avisar. Não depois de tudo. Ela está, chorando, acrescentou o porteiro, num tom desconfortável. Desviei o olhar para a porta, como se ela fosse me responder o que fazer. Por reflexo, apertei o botão. Pode pedir para ela ir embora. Eu não vou descer. Houve uma pausa do outro lado. Tem certeza, dona? Respirei fundo. Absoluta. O interfone fez um clique suave ao ser desligado, e o silêncio que se instalou no apartamento parecia maior que o próprio espaço. Sentei no sofá, abracei minhas pernas e deixei que a realidade se acomodasse. Eu tinha colocado meu limite. Um limite que demorou anos para ser construído. E não ia quebrá-lo agora. Mas eu não fazia ideia de que, enquanto eu segurava aquela linha firme, algo muito maior se aproximava, algo que mudaria completamente o rumo do que viria a seguir. Depois do episódio no interfone, o silêncio da minha mãe indo embora ficou ecoando no meu peito por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Não porque eu me arrependesse, que eu não me arrependia, mas porque era a primeira vez que eu via, com absoluta clareza, que ela finalmente estava tendo que encarar algo que nunca admitiu. Eu não estava mais disponível para ser o alvo de ninguém. Mas enquanto ela voltava para casa, carregando aquela angústia que ela mesma plantou,
coisas ainda mais intensas aconteciam do lado dela, e eu só descobriria dias depois. Naquela semana, eu tentei me concentrar no trabalho. Era um dos períodos mais movimentados para a empresa, e eu estava lidando com uma entrega importante. Meu chefe havia confiado em mim para coordenar um projeto inteiro, algo que eu sempre quis fazer, mas jamais consegui porque em casa me faziam acreditar que eu era incapaz de qualquer responsabilidade maior. Eu estava terminando de revisar um relatório quando ouvi uma batida na porta. Fui atender esperando que fosse o entregador, mas me deparei com algo completamente diferente: a Patrícia, a colega da minha irmã que tinha me avisado dos ataques no trabalho dela. Desculpa aparecer sem avisar, ela disse, segurando uma bolsa no ombro. Mas achei que você precisava saber o que aconteceu hoje. Um frio subiu pela minha espinha. Aconteceu o quê? Ela respirou fundo, como quem prepara terreno para um impacto. Sua mãe teve um surto no trabalho. Foi um escândalo. Fiquei imóvel, tentando processar. Surto? Como assim? Ela começou a discutir com uma paciente que fez um comentário sobre não julgar filhos ou algo assim. Daí sua mãe explodiu, gritou, chorou, a gerente teve que levá-la para a sala de repouso. E Patrícia baixou o tom, e existe a chance de que ela seja afastada. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Não era satisfação. Não era vingança. Era um reconhecimento quase doloroso da lógica da vida: você colhe o que planta. Patrícia continuou, e o pior é que muita gente lá já tinha visto a postagem. Algumas pessoas imprimiram. As coisas viralizaram num grupo da cidade. Ela mordeu o lábio, como se estivesse hesitante para completar, e agora tem uma galera comentando que ela expôs a própria filha para conseguir atenção. Eu fechei os olhos. Aquilo era previsível. Minha mãe sempre se importou mais com como era vista do que com quem realmente era. E seu pai, Patrícia acrescentou, como quem entrega mais uma peça do quebra-cabeça. Ouvi dizer que ele discutiu com um supervisor no trabalho. Alguém fez uma piada sobre educar os próprios filhos antes de apontar o dedo. Parece que virou meme entre os colegas. Respirei fundo, sentindo o peso de tudo. Eu nunca quis destruir a vida de ninguém. Mas eles tinham tido oportunidades infinitas para evitar esse caminho, e escolheram o pior possível. Depois que Patrícia foi embora, fiquei um tempo parada na porta, encarando o corredor silencioso. Era estranho perceber que minha história, que sempre tinha sido apagada dentro da minha própria casa, agora estava escapando, encontrando lugares onde eu nem imaginava ser vista. Nos dias seguintes, a situação tomou dimensões ainda maiores. Recebi mensagens de conhecidos me contando que meus pais tinham parado de frequentar o mesmo supermercado de sempre porque as pessoas cochichavam quando eles passavam. Que a mãe de uma amiga da Camila comentou abertamente que gente assim não sabe valorizar os próprios filhos. Que um vizinho antigo tinha ido bater na porta deles perguntando se estavam precisando de ajuda para aprender o que é respeito. Eu não fiz nada para estimular isso. Nada. O simples fato de eu ter ido embora fez com que algo que eles esconderam por anos, o comportamento real deles dentro de casa, finalmente viesse à tona. E então, em meio a essa avalanche, aconteceu algo que eu jamais esperaria. Numa manhã de sábado, enquanto eu tomava café na sacada do apartamento, meu celular vibrou com uma mensagem longa demais para ser de Camila, curta demais para ser de minha mãe, formal demais para ser do meu pai. Quando abri, meu coração disparou. Era uma mensagem do proprietário da empresa onde meu pai trabalhava. Ele dizia, de maneira polida, que meu pai estava causando conflitos internos, chegando alterado emocionalmente, discutindo com colegas sobre problemas pessoais que ele mesmo provocou e que, por isso, tinham decidido afastá-lo por tempo indeterminado. Não era demissão, ainda, mas era um golpe duro. Fechei o celular devagar, absorvendo tudo. Meu pai sempre se considerou o pilar da casa. O exemplo. O que sabia como a vida funcionava. Mas agora quem estava encarando essa realidade diferente era ele. E então, quando imaginei que nada mais pudesse me surpreender, meu interfone tocou novamente. O porteiro, com a voz cuidadosa, disse: "Dona, sua irmã está aqui embaixo. Disse que precisa muito falar com você." Meu coração apertou.
Camila. Resolvi descer, não por ela, mas porque eu precisava encarar essa parte, para que não sobrasse nenhuma dúvida dentro de mim sobre quem eu era agora. Quando saí do elevador e a vi na calçada, percebi que ela estava bem diferente. Os olhos inchados, o semblante cansado, os ombros caídos. Parecia menor, não em tamanho, mas em arrogância. Posso falar com você? Ela perguntou, com voz embargada. Cruzei os braços. Pode falar daqui mesmo. Ela engoliu seco e tentou começar. Eu não imaginei que fosse tomar essa proporção. Eu só fiz um comentário sem pensar. Você chamou sua própria irmã de porca, respondi, sem elevar a voz. O que exatamente você achou que ia acontecer? Ela ficou em silêncio, mordendo o canto dos lábios. Ela hesitou, eu só queria pedir desculpa. Uma parte pequena de mim se mexeu, mas eu a cortei imediatamente. Desculpas não mudam consequências. Camila finalmente entendeu que não havia volta. Eu vi isso no olhar dela. A mãe tá mal, ela tentou de novo. O pai também. A gente não sabe mais o que fazer. Talvez agora vocês entendam o que eu senti minha vida toda, respondi. E talvez aprendam que palavras têm peso. Que humilhar alguém não é gratuito. Que amor não se constrói em cima de desprezo. Ela deixou os olhos caírem para o chão. Então, acabou? Eu respirei fundo. Para mim, sim. E virei as costas, subindo de volta para o meu apartamento sem olhar para trás. A porta do elevador se fechou entre nós como o fim de um capítulo que jamais seria reescrito. Eu apenas não imaginava que o próximo capítulo, o último, seria ainda mais revelador. Nos dias que se seguiram ao encontro com Camila, algo dentro de mim começou a se acomodar em silêncio. Não era alívio nem alegria, já era uma espécie de confirmação. A confirmação de que, finalmente, a distância entre mim e minha família tinha deixado de ser apenas física. Agora era emocional, estrutural, definitiva. Eu não precisava mais justificar minha dor, nem provar meu valor, nem implorar por algo tão básico quanto respeito. Enquanto eles enfrentavam as próprias consequências, minha vida começou a entrar no eixo de uma forma que eu nunca achei possível. Meu trabalho fluía de maneira mais natural. Eu acordava com a mente mais leve, com espaço para pensar em mim mesma, já algo que nunca tive dentro daquela casa onde sempre precisei ocupar o menor espaço possível. Pela primeira vez, a vida parecia minha. Mas, mesmo assim, havia um último capítulo esperando para ser fechado. Numa manhã de quarta-feira, recebi um envelope no meu endereço. Não tinha remetente. Por dentro, havia apenas uma carta escrita à mão, que a letra era da minha mãe. Eu me sentei no sofá antes de começar a ler, porque sabia que aquilo teria peso. A carta não era um pedido de desculpas. Era uma mistura confusa de justificativas, lamentações e acusações veladas. Ela dizia que nunca quis me ferir, mas que eu a provocava. Que Camila só repetia o que via em casa. Que meu pai tentava fazer o melhor. E, no fim, uma frase que ficou martelando na minha mente: você destruiu nossa família. Eu fechei os olhos e deixei a carta cair no colo. Era engraçado, e triste, perceber como ela realmente acreditava nisso. Para ela, minha ausência era o problema, nunca o comportamento deles. A incapacidade de assumir responsabilidade era tão profunda que, mesmo vivendo o caos que criaram, ainda buscavam alguém para carregar a culpa. Foi então que percebi a diferença entre culpa e liberdade. A culpa prende. A liberdade afasta. E eu tinha escolhido a segunda. Coloquei a carta de volta no envelope, dobrei calmamente e guardei numa gaveta. Não por apego, mas para me lembrar, no futuro, do que finalmente aprendi: certas pessoas só sabem amar se tiverem alguém por perto para diminuir. Naquela mesma semana, o inevitável aconteceu: meu pai foi demitido. A empresa alegou instabilidade emocional e conflitos internos. Eu não comemorei. Só fiquei em silêncio, entendendo que a vida cobra, cedo ou tarde, aquilo que você insiste em ignorar. Minha mãe, por sua vez, pediu afastamento médico.
Camila pediu demissão depois de semanas de olhares atravessados e comentários sussurrados. A casa onde morávamos virou um lugar sufocante para eles, e, segundo uma conhecida, cada um passava mais tempo fora tentando escapar do peso da própria consciência. E enquanto tudo desmoronava do lado deles, minha vida se consolidava do meu. Comecei a decorar o apartamento aos poucos, plantas na janela, quadros que eu mesma pintei, uma mesa nova para trabalhar. Pequenas conquistas que não precisavam ser comemoradas por ninguém além de mim. Numa tarde fria, enquanto eu montava uma prateleira, meu celular vibrou com uma última mensagem de Camila: só queria dizer que estamos nos mudando. Não sei onde a mãe e o pai erraram mais, mas você tinha razão. Desculpa por tudo. Eu reli a mensagem, respeitei a honestidade tardia e, pela primeira vez, senti um fiapo de compaixão, mas não um convite à reconciliação. Eu respondi apenas: espero que você encontre um caminho melhor do que o que escolheram para você. E encerrei por ali. O último capítulo da minha vida com eles não foi uma briga, nem um escândalo, nem uma cena dramática. Foi um simples entendimento: eu não precisava mais participar da história deles, porque finalmente estava escrevendo a minha. Naquela noite, abri a janela do meu apartamento e senti o vento frio bater no rosto. A cidade seguia viva, pulsando lá embaixo, indiferente aos dramas humanos, e talvez fosse exatamente isso que eu precisava. Algo maior, mais amplo, mais livre do que aquela casa cheia de ruídos antigos. Eu não reatei laços. Não visitei. Não liguei. Não procurei saber mais. Cada um seguiu seu caminho, como deveria ter sido desde o início. E pela primeira vez, de verdade, eu pertencia a mim. Se essa história mexeu com você, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir algo assim. Aproveita e se inscreve no canal para acompanhar todas as novas histórias que eu trago aqui, sempre cheias de emoção, reviravoltas e aprendizados. E olha, depois de tudo o que aconteceu, eu quero saber a sua opinião sincera. Você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria colocado limites depois de tantos anos sendo humilhada? Me conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero entender o que você faria nessa situação. E mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Me diz aí embaixo que eu vou passar dando um coração em todo mundo que comentar a sua cidade. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar dessa história, ou com aquela pessoa que precisa refletir sobre respeito dentro da própria família. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.